sinfonia, ela vem também com uma história, levando para a técnica musical, chamando de música programática. A música que traz uma história, que narra uma história. Nós tivemos uma outra sinfonia, chamada Sinfonia das Florestas, também é uma sinfonia programática, é uma música programática. E aqui, novamente, não é porque a sinfonia sempre vai ser uma música programática, não. Às vezes, o próprio compositor se sentiu à vontade e se apreciou a natureza. Então, vou fazer uma música que fala sobre a natureza. Não é uma coisa ali... pontual, regra. Depende muito do motivo, da motivação que levou o compositor a escrever aquilo. Então, a motivação desse momento é um concurso público que quis promover Brasília em forma de melodia, em forma de uma sinfonia. Fala pessoal, eu sou a Sofia Fonseca, estamos começando mais um episódio do VersaCast, podcast do Versa Pré-Vestibulares. Estamos com o professor Tiago Francis, de música, para analisar a Sinfonia Brasília Segundo Movimento. Bem-vindo, Tiago. Olá pessoal, boa tarde, bom dia, boa noite. Vamos analisar agora a Sinfonia Brasília, do grande compositor Guerra Peixe. Vamos nessa. Bom, gente, a obra nasceu para ser um retrato musical de uma capital que estava sendo construída, uma cidade que estava sendo transferida do Rio de Janeiro para Brasília. E retratar Brasília dentro das suas complexidades, dentro da sua história, e o que o governo daquela época, Juscelino Kubitschek, estava promovendo a cultura através de um concurso. Então, Brasília foi inaugurada na década de 60, e a Rádio MEC, o Ministério da Educação, quis promover esse concurso para que a música retratasse a história da nova capital. E principalmente pagando ao compositor, pagando a estreia. E isso mexeu com o cenário musical, né? Logicamente, Brasília ainda não existia uma escola de música, não existia uma tradição de composição. Então, ele queria trazer também todos os aspectos. Começou aí, né? Não é à toa que Juscelino Kubitschek trouxe também Vinícius de Moraes, Tom Jobim, né? Lá no Catetinho, a história de que música do Tom Jobim também foi composta ali, Água de Beber, Água de Beber, Água de Beber, Camará, também foi composta lá dentro do Catetinho. Então, Juscelino Kubitschek era um compositor, era um presidente que amava música. Então, ele tratou disso através de um concurso. E compositores da época se interessaram, e um deles, chamado Guerra Peixe, que era um compositor que já tinha uma história dentro da música serialista, da música europeia, música moderna do século XX, do decafônico, tal. Ele já estava se preocupando mais com questões nacionais. Ele, sob a influência do compositor Villa-Lobos, que iniciou esse movimento nacionalista na década de 20, né, na Semana de Arte Moderna, o compositor Guerra Peixe larga a mão desses elementos ultramodernos europeus e começa a explorar bastante a música brasileira, trabalhando a questão nacional. Então, a gente tem a segunda sinfonia brasileira na matriz, né? Exato. Uma seguida da outra. Exato. E a sinfonia, ela vem também com uma história, né? Levando para a técnica musical, chamando de música programática. A música que traz uma história, que narra uma história. Então, esse é um termo técnico. Que, assim, nesse contexto, o país adora cobrar essas coisinhas, né? Exato. Então, que você está falando de Brasília. Então, nós tivemos uma outra sinfonia, chamada Sinfonia das Florestas. Também é uma sinfonia programática, é uma música programática. Também ele mencionou lá atrás a obra do Corelli, música barroca, Fatto per la notte di Natale, também uma música programática, uma música que fala da noite de Natal, que narra uma história natalina. E aqui, novamente, não é porque a sinfonia sempre vai ser uma música programática, não, né? Às vezes, o próprio compositor se sentiu à vontade e se apreciou a natureza. Então, vou fazer uma música que fala sobre a natureza. Não é uma coisa ali... pontual, regra, que tem que ser programática. Mas depende muito do motivo, da motivação que levou o compositor a escrever aquilo. Então, a motivação desse momento é um concurso público, um concurso que quis promover
Brasília em forma de melodia, em forma de uma sinfonia. E essa sinfonia é para uma orquestra grande, e com coro ou sem coro. Então, nesse caso, nós temos vários elementos que o compositor explorou. Ele trouxe os elementos da sinfonia tradicional, dividida em 4 movimentos, né, que eu já falei lá atrás, o que é uma sinfonia dividida em fases, em capítulos. Então, para você se inteirar aqui das características musicais, né, do gênero, volta lá no outro episódio e vem pra cá. Exato, e traz para cá. Mas lembra que eu falei lá atrás que a sinfonia é dividida em capítulos, e cada capítulo tem um movimento rápido, lento, festivo e muito animado, rápido? Aqui, o compositor Guerra Peixe, apesar dele ter abandonado a sua modernidade vanguardista, ele se prende um pouco dentro da tradição. Mas, na ordem das cartas aqui, o segundo movimento, que deveria ser algo lento, melancólico, ele joga para o terceiro movimento. Agora vamos falar... Entre as sinfonias a gente já tem a diferença de característica, né? Uma segue o formato tradicional. Exato. E a segunda da matriz, a Sinfonia Brasília já traz essa mudança. Mudança que ele quer trazer uma chamada de atenção aqui, vamos assim dizer. Mas assim, quando a gente fala na sinfonia nos capítulos, o primeiro capítulo fala candango em sua terra, trabalhador em sua terra. Ele é um allegro ma non troppo. Ele é alegre, mas nem tanto, né? Do italiano para o português. O segundo movimento, que poderia ser uma elegia, que poderia ser uma música fúnebre, na verdade, é presto, no italiano, que é muito rápido. Quando você encontra essa palavra presto, significa que é presteza. O músico tem que ser tem que ter pressa para poder tocar e com a técnica bem apurada. O segundo movimento chama-se o trabalho. O terceiro movimento, que deveria ser o presto, não é a música melancólica, chamada Elegia para o Ausente. Então é uma troca importante aí. Que ele é andante. Que aqui é podemos dizer que é uma crítica daquilo que a história não conta, que são os trabalhadores que morreram durante a construção de Brasília. Muita coisa foi apagada, muita coisa foi colocada debaixo do tapete para poder ter o triunfo da cidade. Quando a gente fala de obras que têm uma composição completa, né, e o Paz escolhe um recorte, movimento, é importante você saber do todo ali, exatamente para conhecer esse contexto. E o que o Paz está cobrando é o segundo movimento. Por que está cobrando o segundo movimento? Talvez porque o segundo movimento vem com essa tradição que ele é o lento. Ele quebra, né? Ele quebra, trazendo a música rápida no lugar do lento, e o lento vai para o rápido, essa troca, né, para poder fazer um momento de reflexão. Opa, alguma coisa quebrou aqui. Que ele mudou, né? Mudou para lá, né? E o quarto movimento chama-se Manhã de Domingo, que aí vem vários subgrupos dentro desse grupo. Chama-se Tarde Infantil, Desce à Noite, Volta ao Trabalho, Inauguração da Cidade, ou seja, a apoteose, a grande festa. Ao longo dessa obra, o coro, essa obra tem coral, né, desempenha um papel predominantemente tímbrico, ou seja, ela vai burburar, fazer burburinhos, fazer sons de vozes, né? A incorporação de vocalizes. O que é um vocalize? É né? Boca chiusa, nós chamamos na técnica da música, que é cantar de boca fechada, fazer vocalizes, né? Fazer sons de onomatopeias, né? Rimas infantis que resultam material sonoro com uma sutil carga semântica, em que vai dar ênfase à melodia tocada pelos instrumentos, né? E também reforçando o conteúdo programático, que Brasília não foi construída por máquinas, e sim por homens que mexiam, né, com essas máquinas. Tá entendendo onde a gente quer chegar? Sim. Então, o momento-chave ocorre na última parte dessa sinfonia, que nós chamamos de quinta sessão. Dentro do segundo movimento, né? Isso já na obra com o texto. Depois eu volto para o segundo movimento, que é a inauguração da cidade, que invoca um trabalhador ler o texto de inauguração de Brasília. Legal.
onde Juscelino Kubitschek lê aos operários que construíram Brasília. Então, no meio dessa obra, tem um texto sendo lido. Aí já é uma quebra. De novo, né? É outra quebra, né? Então, a música mostra a interação do próprio compositor, que ele teve que estudar a história de Brasília, da construção, e como a Brasília foi entregue ao Brasil. Ele pegou os detalhes, Os né? detalhes. E da morte, e também o trabalho. Mas qual é o trabalho de Brasília? Que a gente está falando do segundo movimento. Né? Por que ele colocou a morte no terceiro movimento? Porque ele está falando que muita gente trabalhou para a construção. E o trabalho veio antes, né? O trabalho veio antes da morte. Por isso que a morte veio no terceiro movimento. Por isso que ele escolheu a troca. A troca, Então, assim, a construção de Brasília marcou a nova fase do Brasil, do desenvolvimento do Brasil, né? Todo mundo já sabe. A conexão do norte, do sul, do leste, oeste, do desenvolvimento do interior do país e etc. E o Guerra Peixe, ele traz essa crença do desenvolvimento do Brasil e ele tenta construir uma sinfonia tão complexa quanto foi a complexidade da transição do Distrito Federal, que era o Rio de Janeiro, para o centro do país, para o coração do país. Então, o que vocês precisam entender agora, que essa obra é para uma orquestra grande, que tem todos os elementos de uma sinfonia, tem um coral, tem texto falado, e o segundo movimento, o trabalho, é uma música que começa com as cordas, depois vem a velocidade, ela vai aumentando, e fala do trabalhador na sua construção, no dia e noite. O trabalhador não dormia, porque tinha pressa. Né, a intensidade do trabalho, a intensidade, por isso é que é presto. Presto significa velocidade, a velocidade de entregar a capital em 4 anos. Né? A política do Juscelino era transformar. Onde já se viu construir uma cidade do nada, do zero, num lugar que não tem nada. Não tem nada, que não tem infraestrutura, não tem material, não tem instrumento, não tem maquinário, não tem trator, não tem escavadeira, não tem nada. Tudo foi trazido da cidade, do Rio de Janeiro, de São Paulo, atravessando todo o mato, todo o cerrado para chegar aqui. Então, o presto é pela velocidade e o trabalho é 24 horas. E isso levou à exaustão. E também os acidentes de trabalho aconteceram. Por isso que o segundo movimento nos leva a crer que leva ao terceiro movimento, que seria o quê? A morte daqueles que não participaram da inauguração, que é o quarto movimento, que encerra a sinfonia, que é a apoteose. Opa, Brasília nasceu, Brasília foi inaugurada, Brasília foi entregue. Mas o terceiro movimento está lá, a lembrança daqueles que não participaram, mas participaram da construção, que é o segundo movimento do trabalho, que foi presto, e no final, a apoteose. Mas nunca se esqueça daqueles que contribuíram para a construção da cidade e para a construção dessa sinfonia. Muito legal. É isso, gente. Para a gente entender esse segundo movimento, que é que a obra está pedindo, né, que o Paz está pedindo, a gente precisa entender o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto. E conhecer porque é uma coisa conectada. Que é o que a UNB quer da gente. Exato. É isso, gente. Obrigada, Thiago. Eu que agradeço e até a próxima. Tchau, pessoal. Até o próximo episódio.